Muito bem, continuando então, nós temos aqui a nossa janela, né, com a relação das agências. Quando você quer incluir uma nova agência ou alterar uma agência, você tem aqui o campo com o banco. Nós vimos isso aqui na janela de persistência. Você lembra que nós vimos que o primeiro item aí desses filhos da coluna, né, que nós temos uma coluna com vários filhos, olha, que é a primeira linha da coluna, a segunda linha da coluna, a terceira, a quarta, né, são os vários filhos de column, tá? Mas o primeiro filho aqui de column que nós estamos vendo é uma row, é uma linha, que ela, que tem também dois filhos. O primeiro filho é esse cara e o segundo filho é esse daqui. É um text form field e um botão, né? Sendo que ambos estão dentro de expanded, tá? Então o primeiro está dentro de um expanded com um container contendo text form field e o segundo dentro de um outro expanded com um icon button, tá bom? Esse icon button vai chamar a lookup page, né? E vai passar alguns dados aqui para a lookup page, assim como nós fizemos anteriormente com a janela de filtro, tá bom? A lookup page, ela contém a coluna, tá, que nós queremos filtrar, o valor do filtro, e aqui ele vai carregar os dados do filtro. Coloquei alguma informação, cliquei, ele tá lá, traz lá a ampulhetazinha, né? Depois ele carrega os dados. Coloquei outra informação, cliquei de novo, ele coloca lá uma ampulhetazinha, depois ele carrega os dados. E por aí vai, tá? Você pode navegar para baixo, pode navegar de forma vertical, pode navegar de forma horizontal, tá bom? Sem problema nenhum. Essa janela é muito parecida com a do filtro, né? Se você voltar aqui, ó, na janela do filtro, nós também temos o campo da coluna, temos o valor do filtro, daí quando nós clicarmos aqui, né, ele vai retornar apenas esses dois dados para lá, né? Então ele faz menos coisa, bem menos coisa do que a janela de lookup, tá? Mas começa parecido, começa com a coluna e o filtro, né? A nossa janelinha de lookup também começa com a coluna e o valor do filtro, tá bom? Então nós podemos começar essa tela aqui com base na tela do filtro, pois você já viu como é que ela é construída, a tela do filtro, né? Se nós viermos aqui, você vai ver que eu já tenho a janela de lookup, tá? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou renomeá-la para nós construirmos ela passo a passo. Vou criar um novo arquivo chamado lookupPage.dart, tá? E vou construir ela aqui do zero, tá bom? Do zero não exatamente, porque como ela é muito parecida com a janela de filtro, eu vou copiar o conteúdo do filtro, vou colar dentro dela e vou partir da janela de filtro, tá bom? Então no lugar de filtro page, eu vou ter a lookup page, tá? E eu parto então a partir daqui. Ele está reclamando lá na página banco agência, porque a lookup page ela também recebe a lista de campos, ela recebe a lista de colunas e a lista de campos, tá? Então aqui, ó, além de eu receber as colunas, eu vou receber também a lista de campos. Então, uma lista de colunas e uma lista de campos, e ele vai deixar de reclamar lá na persist page em relação a isso daí. Pronto. Daí o que é que eu não tenho nessa janela aqui? Eu não tenho a necessidade de receber data inicial e data final, né? Não tenho data inicial nem data final. Por conta disso, eu não vou ter esses campos aqui, ó. Data inicial, data final, posso tirar os dois, tá? Também não tenho essa classe dateItem, que eu preciso para fazer um certo controle ali nas minhas datas inicial e final lá na janela do filtro, né? Não preciso usar esse pacote, deixa eu colocar o material aqui para cima, pronto. A janela de filtro retorna um filtro, né? Já essa janela aqui, ela vai retornar um objeto JSON, tá? Que um objeto JSON, no caso, é um map string dynamic, né? Então,
eu vou colocar isso aqui no lugar desse filtro aqui, ó. Tá? Eu vou chamar de resultado filtro. Aí eu já começo ele definido aqui só como um objeto JSON vazio, tá bom? Vou colocar esse cara como estático. Não é objeto JSON retorno. Resultado filtro. Aí está. Muito bem. No build, eu vou ter aqui um scaffold. No scaffold eu tenho o botão, né, para clicar, para fazer o filtro. Esse botão vai ficar com esse ícone de procura, de pesquisa. No onPressed dele, eu não vou realizar esse procedimento. Na verdade, no onPressed dele eu preciso executar uma chamada na API REST para ele fazer o filtro e me retornar alguns dados para eu carregar na data table, que eu vou ter aqui embaixo, né? No body dele eu tenho um formulário, cujo filho é uma safe area, que tem uma list view. Aí eu vou ter aqui a coluna is empty. Ele está testando se o campo do filtro é nulo. Então eu vou bem aqui, ó. Eu vou criar string campo filtro, tá? E aqui no lugar de eu testar o campo do objeto filtro, já que eu não tenho mais o objeto filtro, né? Eu vou só testar assim, tá bom? Se campo filtro for igual a nulo, aí ele vai marcar o exemplo como true. Aqui no value dele eu vou colocar também o campo filtro. E no onChanged posso chamar o setState passando o novo valor para campo filtro. Daí o conteúdo desse dropdown, né, vai ser o conteúdo de colunas que eu vou mandar daqui, ó. Tá? Estou mandando as colunas do banco. Se eu pressionar F12 aqui, eu venho para cá. Então ele vai preencher o conteúdo com isso daqui. Bom, da mesma maneira como nós fizemos na janela filtro, né? Muito bem. Daí depois desse primeiro item, que é o drop-down, nós vamos ter aqui o valor do filtro, né? Que inclusive ele está dentro de um widget visibilidade. Nós não vamos precisar mais desse visibilidade aí, porque ele vai ser sempre visível, tá? Diferente lá do filtro, que a gente pode mostrar o valor do filtro ou a data inicial e a data final, né? Dependendo do tipo de filtro. Aqui não. Esse cara, que é o valor do filtro, vai estar sempre visível. Então deixa eu tirar essa visibilidade aqui. Que no caso eu vou querer apenas um container. Daí eu tiro visibilidade ali de baixo. E pronto, eu fico com o container, tamanho aí, altura 90, alinhado do bottom left, o filho dele vai ser um text form field, onde eu vou ter no label valor, informe o valor para o filtro. Esse onSaved aqui eu não vou precisar, tá? Daí eu tenho aqui uma caixinha, colocar a altura dela para 10. E aqui embaixo eu vou ter a minha data table, tá bom? Então eu tenho lá os dois campos, né? Um primeiro campo que vai ser um drop-down button, né? Combo box, tá em outras linguagens para eu selecionar qual é a coluna desejada. E logo embaixo um text form field, um edit, né? Para eu colocar o valor do filtro. Mesma coisa que nós temos na janela de filtro, tá? Mas abaixo dele, né, diferente agora da janela de filtro, eu preciso de uma data table para exibir o valor do filtro, tá bom? Então vamos colocá-la aqui agora. Esse é o código dela, olha. A minha data table tá aqui, ó. Ok? Ela vai estar dentro de um single child screw view, que é para eu conseguir navegar pela data table, tá bom?
A direção desse scroll vai ser horizontal, então eu consigo navegar nela de forma horizontal. A navegação de forma vertical em toda a tela, ela se dá por conta do formulário, tá? Dessa Safe Area, dessa List View, eles estão todos encadeados aqui. Então, você não precisa se preocupar com a navegação vertical nesse caso aqui. Precisa se preocupar apenas com a navegação horizontal dentro da Data Table. Então, a nossa Data Table precisa estar dentro desse Single Child Scroll View com a direção marcada para horizontal. Daí nós definimos aqui um pad, né, para termos ali uma certa distância entre as bordas, e o child desse Single Child Scroll View é que vai ser o Data Table, tá? Então, olha só, o child do Single Child Scroll View é a Data Table, tá? Só que tem alguns if elses aqui, antes de nós definirmos que o child é a Data Table, tá? A gente podia fazer diretamente assim, ó. Data Table é o child e não tem nada disso aqui, tá? Podia ser só assim, ok? Daí as colunas a gente vai chamar de um método getColumns e as linhas a gente carrega de um rowList, né? Se você abrir qualquer janela de lista, como essa aqui, por exemplo, e procurar por Data Table, aqui é um Paginated Data Table, né? Essa Data Table aqui, ela é paginada, é um pouquinho diferente dessa que a gente está utilizando ali, tá? Bom, no caso dessa Paginated Data Table aqui, nós temos as colunas, ó, e aí é uma lista de colunas, ó. Veja que ele começa com um colchete aqui, para mostrar que é um array de data column, tá bom? Nós poderíamos ter carregado esse array aqui a partir de uma função, tá? É o que nós estamos fazendo aqui, olha. Eu estou carregando as colunas, veja que é a mesma propriedade, ó, columns, através de um array, getColumns. Esse getColumns, ele vai carregar o array com base nas colunas que nós estamos passando aqui, ó. Tá bom? No caso da banco agência, a gente está passando uma lista de colunas do banco, porque eu quero importar um banco, né? Então ele vai pegar as colunas do banco e vai carregar nesse getColumns aqui, tá? Se fosse, por exemplo, produto carregando grupo produto, ele carregaria as colunas da tabela grupo produto e por aí vai, tá? Linhas, ele está chamando rowList. Aqui, ó, dentro do meu lista page, depois que eu carrego todas as colunas, ele não tem linhas, tá? Como esse aqui, ele não tem rows, ele tem source. Porque essa Data Table paginada aqui é um pouquinho diferente o conceito dela, tá? Embora ela implemente a Data Table de alguma forma, mas no lugar de rows ela tem source. E aí você tem que definir o Data Source aqui embaixo, né? Data Table Source, tá? Então é diferente, não é assim que a gente vai fazer, tá? Embora seja uma Data Table, né? Uma Data Table paginada, ela carrega todos os dados numa página só, tá bom? Muito bem, voltemos aqui. Então veja só, eu poderia fazer dessa forma? Poderia, né? Só que eu quero fazer alguns if-elses aqui. Por exemplo, aqui no banco lista page, quando nós estamos fazendo uma consulta, nós vamos carregar a lista de bancos, né? O que nós fazemos primeiramente aqui? Vamos relembrar, né? Eu defino lá o Float Action Button, que vai ter aqui o ícone da adição. Daí eu tenho o Button Navigation Bar, que tem lá o botãozinho para eu fazer o filtro. E aqui, ó, onde eu vou colocar os dados do banco, né, no caso da banco lista page, primeiramente, quando eu defino a scroll bar como filho desse refreshing indicator, eu verifico se lista banco é igual a nulo, né? Se lista banco for igual a nulo,
Então, eu defino um center. E o filho dele, de novo, faço um if else. Se o objeto erro for igual a nulo, aconteceu algum problema ao tentar carregar a lista. Tá? O que eu faço então? Eu chamo o erro page. Tá? Se o objeto erro de JSON erro for nulo, não aconteceu problema. Daí eu coloco o Circular Progress Indicator, que é aquela ampulhetazinha que fica rodando. Né? Então tá, primeiro eu verifico se a lista de banco é nula. Se a lista de banco não for nula, ele vem para cá. Ó. Ele já carrega a list view com a relação dos bancos. Né? Agora, se a lista de banco for nula, ele tem outro if else para fazer aqui. E vai verificar se tem um objeto de JSON erro. Se não tiver um objeto de JSON de erro, ele coloca a ampulheta. Né? Agora, se esse objeto de JSON erro não for igual a nulo, né? Se existir um erro qualquer, ele vai chamar erro page e vai mostrar qual é o erro para o usuário. Isso aqui a gente já viu como é que funciona, né? Já construímos isso aqui anteriormente, tá? Algo parecido com isso é o que nós precisamos fazer aqui, ó. Tá? Então, no lugar de eu dizer aqui para esse single child screw bar que o filho dele é data table, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar se dados carregados é igual a false. Tá? Os dados já foram carregados? Se eles já foram carregados, então eu mostro a data table. Tá? Porque aqui eu estou verificando se dados carregados é igual a false. Né? Se for true, ele cai aqui. Se for false, aí sim ele vai cair aqui. Ó. Tá? Então, se os dados não foram carregados ainda, ele coloca um center e tem uma outra decisão a tomar. Tá bom? Se aconteceu algum erro, ele vai mostrar a página de erro. Se não, ele vai mostrar a ampulheta. Tá? Então, tudo acontece neste momento aqui. Ó. A primeira coisa então, que eu preciso para que isso aqui funcione é desses dados carregados. Tá? Eu vou definir então uma variável. Deixa eu fechar isso aqui. Vou definir uma variável chamada dados carregados. Bem aqui, perto de campo filtro. Tá? Dados carregados, já vou dizer que é true, ok? Por que eu vou dizer que dados carregados é true de cara? Porque ele vai vir aqui, ó, ele vai verificar. Dados carregados é igual a true, então ele cai aqui, ó. Ele só vai cair aqui se for false, né? Se dados carregados for false, ele vai verificar se tem algum erro, ok? Ou ele vai mostrar a ampulheta. Né? Agora, se dados carregados for true, ele vai mostrar diretamente a data table. E assim que a janela for iniciada, eu quero que dados carregados seja true. Por quê? Porque ele vai pegar as colunas e vai exibir para o usuário uma data table vazia apenas com as colunas. Tá bom? Então, dados carregados começa sendo true. Daí o objeto JSON erro, preciso definir esse cara também. Né? O objeto JSON erro nós já conhecemos ele, então eu vou apenas criar aqui um objeto JSON erro que é do tipo retorno JSON erro. Tá? Pego ele ali em cima e coloco para cá. Perfeito. O que está faltando aqui agora nessa minha implementação? Erro page. Né? Então vamos clicar aqui em cima, Quick Fix, vou importar a erro page. Importei a erro page, ela ficou aqui embaixo. Ok? Muito bem. Por que ele não importou com package? Porque a erro page ela está na mesma pasta da lookup page, tá? Então não tem problema nenhum se eu importar ela dessa forma aqui. Vamos continuar. Agora eu tenho que implementar o getRows e o rowList. Como é que vai ser esse meu rowList aqui? Eu vou definir essa rowList aqui em cima como um array, ó, tá? Um array vazio. List é uma lista de data row, ok? Que é o tipo de objeto que eu carrego dentro de uma data table.
tá? Para cada linha da data table é uma data row, tá bom? Então eu vou ter uma list data row chamada row list e eu inicio ela como um array vazio, tá? Então quando ele vier aqui, ó, o carregar dados vai estar true, né? Eu já defini ele como true inicialmente lá em cima. Ele vai então carregar a minha data table com as colunas que eu mandei e com a minha lista de registros, a minha lista de linhas vazia, tá bom? Agora vamos implementar o get columns. Get columns eu vou colocar aqui embaixo. Aí está. O que ela faz então? Ela retorna uma lista de data column. Lembra aqui, ó, para cada coluna, né? Aliás, para as colunas da nossa data table, nós temos uma lista de data columns. Veja, é uma lista, ó, eu começo aqui com array do tipo data column, daí eu vou colocando data column 1, data column 2, data column 3 e por aí vai. No nosso caso aqui, como é uma janela dinâmica, né? Como essa data table aqui, ela pode receber qualquer tipo de dado, uma hora ela vai ser um banco, uma hora ela vai estar importando um grupo de produto, uma hora ela vai estar importando um colaborador e por aí vai, uma marca de produto, né? Então nós temos que fazer de forma dinâmica aqui, tá? Então nesse meu get columns aqui, ó, eu vou retornar essa lista de data columns, tá? Começo então definindo uma lista de data columns chamada lista igual a uma nova lista de data columns. Daí eu vou fazer um laço aonde? Nas colunas que eu recebi no meu widget. Que colunas são essas? São essas colunas aqui em cima, ó. Essas aqui, tá? E que colunas são essas? Elas foram enviadas daqui, ó. Colunas. São as colunas, neste caso, as colunas de banco. Tá? Então, eu vou fazer uma lista, um laço nessa lista aqui, ó. Nesses itens ID, código, nome e URL, tá bom? Voltemos aqui. Opa, foi fechando. Lookup page, pronto. Vamos voltar lá. Pronto, então ele vai fazer um laço nessa lista de colunas, tá bom? Quando ele fizer esse laço nessa lista de colunas, o que é que ele faz? Nessa lista aqui, ó, ele vai adicionar uma data column com o label definido para cada item das colunas que nós estamos varrendo aqui nesse laço, tá? Bem parecido com o que nós temos aqui, ó, no lista page. Column, eu tenho lá, data column, daí eu tenho label, ó, e aí ele passa aqui um texto para esse label. Mesma coisa eu estou fazendo aqui, ó, data column, label, passo um texto para esse label. E o texto que eu vou passar aqui, o que é? É cada item do array de colunas que eu estou varrendo. Esse array de colunas, lembrando que nesse caso aí é esse aqui, ó, tá? O que ele vai fazer então? Ele vai criar uma primeira coluna com ID, uma segunda coluna com código, uma terceira coluna com nome, uma quarta coluna com URL, porque nesse caso aqui eu estou criando uma janela para importar o banco, tá? Então aqui quando eu salvar, eu já vou ter um vislumbre dessa minha janela. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se ela já vai aparecer. Cliquei aqui para importar e tá aí, ó. Ele coloca as colunas aqui, ID, código, nome, URL, né? Onde é que ele está preenchendo esse combo box aqui? Esse combo box aí, ele está sendo preenchido aqui, ó. Aqui. Ele é esse drop down button, tá? Onde os itens dele são as colunas que vieram no widget. E a gente faz aqui o que deve ser feito no Dart, né, para converter essas colunas para map. Daí a gente pega cada item dela, né, através do index of, tá? Cada item, cada valor do item da coluna e vai colocando o value desse items do drop down button, tá? É um código padrão isso daqui, certo? Código padrão você consegue encontrar na documentação do Flutter, tá? Quando você quer converter uma lista para dentro dos itens de um drop down button.
Então tá. Mas nós também precisamos colocar essas mesmas colunas aqui, ó, como colunas da nossa data table. Isso aqui está sendo feito aonde? Isso aqui está sendo feito ali embaixo, no método getColumns, tá? Então, como nós vimos aqui, ó, eu pego os itens, né, as colunas aqui. Para cada item de coluna eu vou criando uma data column e ela vai aparecendo aqui, ó, ID, código, nome, URL. E cadê os itens? Né? Cadê os dados? Eles não existem ainda. Os dados eles vêm de row list, mas row list começa sendo uma lista vazia, tá? Agora, quando eu implementar o clique desse botão, ele vai no servidor, vai pegar uma lista de bancos e aí sim eu posso carregar os itens aqui na data table, né? Que é o que nós vamos fazer nas próximas videoaulas.